Você já passou por um domingo, pós-almoço com a sua família, você liga a televisão, você fala, agora não quero pensar em nada, e surge na sua frente um filme, e a pessoa que está ao seu lado fala assim, você já assistiu esse filme? Eu falei, já, mas vamos assistir de novo? O filme é O Senhor Estagiário, e eu quero falar com você nesse vídeo, porque durante a semana eu realizei 2 palestras relacionando os temas produtividade com sentido e propósito de vida, e também um workshop de liderança positiva, falando de transição, falando de mudança, falando de engajamento, e uma das minhas mentoradas fez a seguinte reflexão comigo, fala assim, Ueda, eu tenho refletido muito sobre essa minha produtividade, eu tenho me cobrado muito e eu quero o equilíbrio da minha vida pessoal e da minha vida profissional, é o que a gente trabalha na mentoria Virtus, e daí surgiu essa reflexão que eu quero fazer no vídeo de hoje, porque o que a gente tem que desaprender para crescer? Esse é o tema do nosso vídeo, fazendo conexões com o filme O Senhor Estagiário. Meu nome é Minoru Ueda e neste canal a gente fala bastante sobre produtividade com sentido, a gente fala sobre propósito de vida, fala sobre transição, equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional através da filosofia do Ikigai Flow. Ikigai, sentido da vida, razão de viver, uma filosofia japonesa que estuda, que trabalha, que é baseado nas pessoas centenárias da ilha de Okinawa, que tem muita coisa para ensinar com a gente, do equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, e do flow, da jornada do flow, onde a gente tem uma questão relacionada ao engajamento, mas o que o filme O Senhor Estagiário tem a ver com todo esse fluxo dos nossos pensamentos nesse vídeo? Vamos lá, vamos conversar. O Senhor Estagiário é estrelado pelo fantástico ator Robert De Niro. Ele é um senhor de 70 anos, viúvo, que se candidata para ser um estagiário. E um dos pensamentos que ele rompe, algo que ele começa também a nos ensinar para que a gente possa desaprender para crescer. Vamos imaginar o senhor estagiário com 70 anos se candidata a uma vaga para ser estagiário numa startup que está crescendo muito e contrata lá os seus estagiários. E é interessante que logo no início do vídeo logo no início do filme tem um vídeo que ele grava para se candidatar. E é interessante porque eu comecei a anotar, né, no caderno, aí minha esposa falou assim, para quem não queria pensar em nada, né? E a frase dele, né, a conversa dele é o seguinte, ó, eu até anotei, ó, eu ainda tenho muito a oferecer e acredito que uma empresa como essa pode se beneficiar com a minha experiência. Bom, ele é aprovado, então ele chega, e é muito bacana porque ele chega com terno e gravata, né, tudo isso. E o pessoal já começa a olhar, porque era uma startup cheia de jovens, o pessoal de jeans, camiseta, tudo isso. E ele não impõe nada, ele começa a observar. Uma das características muito interessantes do processo é a acuidade sensorial. É um instrumento que uma ferramenta, é uma estratégia que a gente utiliza muito na programação neurolinguística, que é a acuidade visual, a acuidade sensorial, a acuidade de escuta. É você, sabe, observar mais do que falar, e ele começa com essa estratégia. E o que isso tem a ver com esse processo de desaprender? Uma das questões que ele nos ensina muito, que na realidade ele vai ensinando através da sua postura, por exemplo, quando a gente começa a observar no processo de mudanças que experiência não tem prazo de validade, tá? Experiência não tem prazo de validade. O que tem prazo de validade são as nossas crenças fixas, né? Aquela mentalidade fixa da professora Carol Dweck. No livro Mindset trabalha mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. E não é idade. Tá bom? Não é idade. Isso é muito importante a gente fazer essa reflexão. Eu adoro quando o professor Mário Sérgio Cortella utiliza essa questão do idoso e do velho, né? De olhar, né, a questão do calendário e olhar, na minha época, isso é velho, né? O idoso traz a sua experiência, como o Steve Jobs, né? Naquela fantástica vídeo onde ele faz o seu discurso aos alunos de Stanford, onde ele fala assim, unir os pontos do passado, né? Para que você possa
conectar o seu conhecimento. Então, quando o Robert De Niro começa a fazer a sua trajetória, ele também observa que tem gente, sim, lá no seu dia a dia, com mentalidade fixa, tá? No seu dia a dia, pessoas que justamente têm algo assim, alguns pensamentos assim, mas, sabe, eu sou dessa maneira, então eu não consigo mudar. Então, essa mudança faz parte dessa trajetória do seu dia a dia, nesse momento. E o que a gente pode relacionar com o nosso dia a dia quando uma pessoa pensa assim, sabe o que é? Já passou o meu tempo e eu não consigo mudar. Tem uma cena muito legal no filme, onde Robert De Niro, ele observa, ele fala assim, nossa, eu já trabalhei nesse local há 40, né, alguns anos atrás, durante 40 anos. Então, assim, essa trajetória de conectar o seu conhecimento e como a gente pode romper, né, essa mentalidade fixa com a mentalidade de crescimento, que o nosso personagem Ben, ele trabalha muito nessas conexões, e a gente trabalha muito nessas conexões no nosso canal da mentalidade de crescimento e observar o quanto que a nossa visão, né, a nossa percepção impacta aqui, né? Inclusive tem um vídeo que a gente fala do gorila invisível, né, que a gente não percebe o gorila invisível que acontece na nossa vida. Tem um vídeo aqui, por isso se inscreva no nosso canal, quase 80% das pessoas não são inscritas no nosso canal, mas vamos continuar. O que, de repente, quais são os pensamentos que a gente tem que romper, que a gente tem que retirar para a gente crescer. Um dos primeiros pensamentos que o Ben ou Robert De Niro nos ensina é que não existe essa reflexão de já passou o tempo, e esse pensamento, já passou o tempo, ele anda ao lado, né, de não sou bom o suficiente. Então, durante o filme, o Ben, ele percebe, por exemplo, e com a sua mentalidade de crescimento e não a mentalidade fixa, ele começa a observar que as pessoas ao seu redor, elas ficam remoendo muitos erros que vão acontecendo. Uma delas é a Beck, é a secretária ou assistente, né? Que ela erra e ela começa a remoer, né? Então ela erra, de repente, tem uma cena eu acho que é de agendamento, e aí tudo isso ele só escuta, acolhe e através do seu exemplo ele vai organizando, né, vai dando toques com a sua escuta ativa. Então, um dos aspectos tão importantes nesse momento é observar o quanto que o Ben ele tem essa escuta ativa relacionando com as outras pessoas. E isso, provavelmente, o filme deixa muito bem assim, em várias cenas, que ele trabalha muito o não verbal dele, os pontos cegos. Então, eu creio que a maturidade leva todos nós a entendermos os nossos pontos cegos, caras e bocas, tom de voz, e ele trabalha muito bem, porque assim, você sente que às vezes ele quer ter um processo de julgamento, mas ele começa a trabalhar o processo de entender e desenvolver a empatia. Entender qual é a necessidade daquela pessoa, por exemplo, a própria Jules, que é a empreendedora, que é a CEO, e ele, naquele momento, ele começa então não julgar a outra pessoa, mas validar aquele momento que essa pessoa tem. Então ela tem toda a questão da correria, tudo isso, e bem, então traz naquele momento, principalmente para Beck, que é a assistente, para Jules, e ele traz algo tão importante entre produtividade tóxica e produtividade com sentido. E a partir do seu exemplo, ele começa a trazer sentido para cada uma das pessoas que estão ao redor que trabalha nessa empresa. Então, ele percebe também que ele pode, então, contribuir para esse processo. Uma das coisas que ele rompe também, um outro pensamento, e de vários, né? Tanto dos estagiários que estão ao redor dele, e principalmente com Jules, que é a CEO, o outro pensamento que a gente tem que romper, que a gente tem que, não digo destruir, mas trabalhar com esse pensamento eu não sou bom o suficiente. Então, o primeiro pensamento que a gente rompeu aqui, que a gente está conversando que
a experiência não tem prazo de validade, né? Então, que já passou o tempo? Não, é seu tempo. E como que a gente vai trabalhar? Como que a gente trabalha também nesse canal o processo de pensar que eu não sou bom o suficiente? A gente traz aqui agora a bússola do Ikigai. Ikigai, sentido da vida, razão de viver. Traz a bússola, porque ela é uma bússola, porque ela é um convite para todos nós para fazer 4 perguntas. E essas 4 perguntas, Ben vai trazendo na jornada do senhor estagiário. E a gente pode trazer, vamos compartilhar as perguntas aqui que eu relacionei aqui. Ó. O que eu faço bem ou posso aprender a fazer cada vez mais? Então, bem, ele tem naquela estrutura que eu comentei com você, ele chega e ele tem uma cena que ele percebe o seguinte. Então, quando as pessoas começam a julgar, começam a perguntar para ele por que ele usa terno e gravata, tudo isso, ele falou, olha, é um hábito meu que eu tenho aqui e é um hábito que me faz bem, né, que me faz bem, e isso me lembra, né, de todas as experiências boas que eu tive, inclusive nesse lugar, porque no próprio lugar onde ele estava, era um lugar que ele tinha trabalhado há alguns anos e trabalhou durante 40 anos. E olha que interessante, né? Foi genial isso, porque a empresa era de lista telefônica. Talvez você não saiba que era lista telefônica, pergunta para o seu pai, para o seu avô. Eram listas que tinham o telefone lá de todas as pessoas, acho que era por sobrenome, alguma coisa assim. Então ele fala, e traz esse modelo lá de trás e comprova que independente do local, independente do que a gente está fazendo, ou a importância de a gente ter conhecimento, consciência, autoconhecimento do que são os nossos pontos fortes, que é a primeira pergunta do Ikigai, né? O que eu sou bom, quais são as virtudes, ou o que eu posso aprender também. E o Ben também vai aprendendo com os jovens, toda aquela questão da flexibilidade de algumas coisas e tal. Mas é interessante, uma segunda pergunta aqui que o Ikigai nos auxilia nessa relação. O que eu amo fazer, mesmo que ninguém veja. Isso é muito importante. Eu tenho recebido muitos feedbacks também nesse canal de pessoas que falam assim, puxa vida, Wade, eu não recebo feedbacks que eu mereço, né? Então, eu amo fazer isso, mas então pensa o seguinte, o que você ama fazer, mesmo que ninguém veja você fazendo, para você aprimorar esse algo, que você possa desenvolver mais esses pontos fortes. Eu comento que a maturidade não é coleção, a maturidade é conexão. Quando você vai conectando o seu conhecimento do que você pode entregar, em qual local você pode entregar, em qual local que de repente você também pode se autovalorizar. Atenção, autovalorização tem a ver com autoeficácia, o quanto que você consegue contribuir e o quanto que você consegue também ser reconhecido ou remunerado. Então essas são as bases do Ikigai. E a quarta pergunta é, o que tem valor para você? Né, como reconhecimento ou como remuneração, que faz levantar você todas as manhãs. E aqui tem uma cena muito bacana, porque um dos estagiários, né, um dos rapazes, acho que durante um período pediu, né, para ter um local para dormir, né, e foi para um apartamento lá do Ben. E ele o rapaz percebe como que era o ritual do Ben acordar, né, com aquele objetivo, né, do acordar. Todas as vezes quando ele acordava pela manhã, já tinha um objetivo de auxiliar, de contribuir, né, independente se ele era um motorista naquele momento, se ele era para organizar, para agendar, ou para realizar uma mentoria. Em vários momentos, Ben começa a se tornar um mentor de vida para a CEO, para a empreendedora. Então, como que o Ikigai rompe esse ciclo vicioso quando a gente começa a pensar que eu não sou bom o suficiente? Um outro aspecto que eu anotei aqui, eu fui anotando e eu fui assim, não, mas algo assim. Então, o primeiro pensamento
que a gente está rompendo assim, né? É muito relacionado quando eu falo que eu não sou bom o suficiente, é o pensamento que a gente já logo iniciou no nosso processo, né? Que eu preciso então desaprender, né? Que, puxa vida, que eu não estou pronto. Você está sempre pronto, desde que você conheça pelo menos um dos primeiros passos, o seu ponto forte, o que você é bom. Mas aqui, isso me lembrou da mentorada que eu comentei com vocês logo no início, que ela comentou o seguinte, a frase dela foi essa, ó, e se eu errar? Né? E as outras pessoas vão me julgar. Então a minha produtividade, eu começo a sentir que eu não estou sendo produtiva, porque eu tenho medo de errar. Eu vou contar um segredo para você depois de 30 anos de vida profissional. A gente vai errar. E a gente vai ser julgado por vários momentos, mas o grande perigo é o auto-julgamento que impede que a gente amplie e possa construir. O processo do auto-julgamento nos traz algumas emoções que corroem a nossa jornada. Por conta disso, é importante se auto-validar. É o processo da autoempatia. Autovalidar-se nesse momento, para que você possa contribuir e ampliar nesse momento. Tem uma cena genial onde a Julie, a CEO, começa a falar que ela errou, tanto na sua vida pessoal, na vida familiar, tem uma criança, tem uma filha, e aí ela fala, eu errei, tal. E aí ele traz o processo, comentando que era necessário, então, recomeçar no processo, e tem algumas reflexões que, bem, começa a fazer perguntas para ela. E até eu comecei a escrever, aí ela me falou, não, são perguntas transformadoras. Sim, perguntas transformadoras. Eu, no meu livro Competência Emocional, quero até contribuir para vocês, nesse livro Competência Emocional eu falo sobre as 5 competências emocionais: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais, baseadas no livro Trabalhando com Inteligência Emocional do Dr. Daniel Goleman. Ele foi o fruto da minha defesa de tese falando sobre o impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. E foi justamente a qualidade de vida, né, que esse filme, O Senhor Estagiário, vai fazendo as reflexões. Nesse nosso canal a gente fala muito sobre isso, por isso se inscreva no nosso canal. E aqui eu comento e eu quero compartilhar com vocês a definição da automotivação transformadora. Por quê? As perguntas que Ben vai refletindo, né, os diálogos que Ben vai fazendo durante o filme é para o processo de autotransformação de cada um dos personagens lá. Automotivação transformadora é aquela, perceba, sinta, ouça e veja, que nos possibilita dar um significado especial para todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Em vários vídeos eu falo muito e reforço que nós somos criadores de significados. Agora, se somos criadores de significados fortalecedores ou que de repente nos deixam para baixo, enfraquecedores, aí cabe a cada um de nós. Por conta disto, que a combinação de emoções positivas com pontos fortes contribui para que os meus significados sejam enriquecedores. A qualidade da minha vida, a qualidade da sua vida tem a ver com a qualidade dos significados que nós damos para o que acontece no dia a dia, no nosso cotidiano. A capacidade de dar um significado é um fator que nos torna racionais. Então, trazer o processo do racionalismo, do pensamento racional, de todo esse complexo que a gente vai conectando esse filme para falar, puxa vida, realmente o senhor estagiário, 70 anos, né, recomeçando a sua vida num ambiente que ele desconhece, de toda a tecnologia, tudo isso, por isso que eu creio que o modelo de... Eles trouxeram a lista telefônica, né, assim como o guia. Eu estava refletindo no final de semana com os amigos, né? O guia 4 rodas, você também não sabe, né? Era um guia de que a gente tinha os mapas, né? Era o Waze, era o GPS, né? Então, tudo isso existe sim os conflitos geracionais que a gente fala, mas o importante é a gente fazer as pontes entre as gerações. E o filme trata muito isso, das pontes. Por isso que experiência, né, não é o que aconteceu com você, é o que você conecta, né? Aprendizagem é conexão.
e não coleção. Então, quando a gente aborda esses aspectos tão importantes do nosso dia a dia, e referenciando que quando a gente tem a nossa experiência não tem prazo de validade, é importante colocar a nossa experiência dentro dos pilares da mentalidade de crescimento. Abertura para feedback, abertura para uma aprendizagem contínua. Então, isso é tão significativo no nosso dia a dia que uma das personagens que tem durante o filme, que é a Beck, né, que é a assistente, que no início ela falava, o que esse cara veio, né? Esse cara vai assumir o que eu faço das minhas atividades. E foi ao contrário, né? Teve um valor muito importante de uma pessoa que com a sua experiência foi também valorizando os aspectos, os pontos fortes da própria Beck, da assistente. Então, essa reflexão desse pensamento, se eu errar, vão me julgar, então todo mundo erra, né? Mas nem todas as pessoas aprendem com os erros. E o Ben vai conectando, o personagem principal vai conectando com essa reflexão. E tem duas perguntas que eu até anotei que vai muito ao encontro do filme. Que ele não faz dessa maneira as perguntas principalmente para Jules, para CEO, mas ele traz uma reflexão falando assim, e se você não fizer, o que vai acontecer, né? Porque ela estava também fazendo as escolhas para ter um CEO, né? Escolher uma pessoa para que ela pudesse também ir para o conselho ou trabalhar o que realmente ela desenvolvia bem, né? Que era a visão estratégica do negócio e trazer o dia a dia para um CEO, tudo isso. Então ele foi trabalhando ganhos e perdas nesse processo. Foi trabalhando essas perguntas transformadoras. E perguntas transformadoras que eu utilizo muito na mentoria Virtus, quando a gente vai tentar desconstruir as nossas crenças, para romper essas crenças que são enfraquecedoras, para levar para crenças fortalecedoras. Uma crença enfraquecedora é isso, se eu errar, todo mundo vai me julgar. E também se você perceber que todo mundo vai julgar, você não vai tentar fazer nada, você não vai praticar nenhuma ação, você não vai ter coragem para desenvolver outra ação. Uma pergunta bárbara que a gente traz muito nas reflexões para trazer antepor, né, para fazer o outro lado desse olhar. Então a pessoa fala assim, inclusive essa mentorada, ela falou assim, mas eu vou perder muito se eu não fizer. Então eu falei, tá bom, então me fala mais, o que você vai perder de oportunidade? E ela foi listando, vai fazer, nossa, Ueda, tô perdendo. E eu falei, vamos listar agora o que você ganha ao fazer e não ter medo que vai ser julgada, e aí foi muito legal, porque naquele dia dessa reunião que eu estava tendo com essa mentorada, no workshop que eu participei, um dos alunos, né, falou assim, Ueda, eu tenho uma frase aqui para compartilhar com você que eu ouvi, né, acho que, não sei se era o padre ou o pastor onde ele frequenta, né, a igreja e tal, mas eu achei genial. E ele falou assim, eu ouvi, né, assim, se o erro fosse apenas o rascunho do seu acerto, o que você faria? Olha que bacana. Aí eu pedi licença para ele, falei, eu vou também utilizar no meu dia a dia. E eu utilizei com a mentorada durante a reunião, eu falei assim, tá bom, e se o erro fosse apenas um rascunho do seu acerto, o que você faria? O que você faria, tá? Agora, uma importante reflexão que durante todo o filme ele foi percebendo, o Ben, e também para a gente romper essa frase ou esse pensamento, se eu errar vão me julgar, que o erro faz parte do processo. E quem você seria se errar não fosse um problema, mas um passo natural para a evolução. Eu gosto muito de conversar com pessoas que já estão numa trajetória de vida com muito que colheram, né? Que semearam e puderam colher durante todo o processo. E vários me disseram o seguinte, Ueda, o que traz talvez mais dor fica na palavra se eu tivesse feito tal ou aquilo, se eu tivesse realizado a transição de carreira, se eu tivesse tal.
Então, veio agora a imagem do Thomas Edison, né? Experimentou e foi experimentando. Santos Dumont, todos, né? Aí você fala, você tá... Mas no dia a dia, né? Se você não tem a sua experiência, não tem como você se auto-julgar. É um grande desafio, né? Ruim, né? Para que você fale, bom, eu não tentei e agora não estou conseguindo. Então, essa transição, ela é muito importante no nosso dia a dia. E o que Ben mostra muito nesse vídeo, nesse filme, O Senhor Estagiário, é que ele estava sempre presente. Sempre presente. Eu nem lembro, não sei se ele tinha celular, não, mas ele estava sempre presente, escutando. Teve momentos que ele observava o sentimento da CEO, né? Ele tirava o lenço dele, né? E ela ficava toda reflexiva, né? A super CEO poderosa, fazendo as suas reflexões, tudo isso. E ele não precisou provar nada. Então, uma das coisas que a gente precisa também refletir para poder crescer, acho que a gente está sempre querendo provar, isso faz parte do ser humano. Agora, o que a gente precisa é fazer acontecer as coisas. Assim como fazer as coisas acontecerem num vídeo como a gente está gravando, fazer as coisas em uma palestra que você pode fazer, numa entrevista que você pode se propor a fazer, no YouTube, né? Desenvolver de repente algo que você acredita e possa também compartilhar o seu conhecimento, na sua transição de carreira, oportunizar, participar de network, de cursos, de aprender coisas novas. Eu até anotei uma reflexão tão bacana do Alvin Toffler, um autor que partiu dessa para a Pátria Espiritual em 2016, um autor do livro Choque do Futuro, a terceira onda, né, que ele fala a primeira onda agrícola, a segunda industrial, a terceira de informação, a digital, um visionário que ele sempre reforçava que o analfabeto do século XXI não é a pessoa que não sabe ler ou escrever, é a pessoa que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Então o Ben, ele fez a sua jornada, o personagem foi fazendo essa jornada para aprender e desaprendeu. A cena quando ele comenta que há 40 anos ele trabalhou naquele local, no mesmo local, e ele se propôs também a reaprender e também também a compartilhar o seu conhecimento no seu dia a dia. Tem um aspecto tão importante que ele observa no ambiente, e isso é nítido, né? Aquele ambiente acelerado daquela startup e tudo fazendo tal coisa e impactando também na vida familiar. Ele traz lá uma produtividade com sentido, tanto no diálogo desde os estagiários. Então o filme foi magnífico, trabalhar desde os estagiários até a CEO, no relacionamento também com o seu companheiro, com toda a sua família, com a sua mãe, tudo isso. Então, é um filme que traz, sim, momentos que a gente vai sendo convidado para desaprender e para reaprender. E o reaprender não é destruir aqueles conhecimentos que você tem, né? E sim conectar. Eu sempre tenho, eu sempre gosto quando a gente está fazendo roteiro, a gente tem algumas reuniões com alguns amigos, professores, e o professor está dando risada, ele colocou duas palavrinhas, né, o verbo transformar, né, a gente transforma um conhecimento, vai atualizando, né? É igual o celular, vai atualizando o nosso conhecimento. A gente não perde a base, mas vai atualizando o nosso conhecimento. E tem aqui que um dos aspectos que a gente trabalha muito no processo da empatia, ele conseguiu escutar sem julgamento, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a trajetória, porque ele foi um executivo daquela empresa anterior, onde ele trabalhou 40 anos, tudo isso. E ele conseguiu
influenciar positivamente as pessoas com seus hábitos, né, de vida, com sua estratégia, né, de trabalhar. Então essa conexão foi muito interessante entre as gerações. Essa conexão que é a ponte que eu sempre comento, que é o subtítulo do meu livro lá atrás, quando a gente criou, que é uma sustentabilidade para as nossas relações, as competências emocionais. Então esse domingo, que era para ser um domingo de sem pensar em nada, mas pensar em tudo na nossa vida, o quanto que a gente pode refletir nessa conexão para desaprender, para reaprender, para que a gente possa crescer. E tem dois valores aí, que a gente valoriza o que a gente já foi, o que a gente construiu, e a gente valoriza também o conhecimento das pessoas que estão ao nosso redor, valoriza todo esse processo do nosso autoconhecimento, que nasce desse momento de a gente ampliar cada vez mais a nossa visão do que acontece no nosso dia a dia. E o filme é tão fantástico que ele traz uma produtividade com sentido, e o filme, não vou praticar muito spoiler, mas ele termina, né, onde a CEO, naquela correria, ele está no parque fazendo Tai Chi Chuan, e ela começa também a fazer o Tai Chi Chuan.